Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 11. Quero continuar do verso que nós acabamos na semana passada, verso de número 27. E eu quero fazer uma recapitulação bem breve com vocês, para a gente estar na mesma página hoje. Muito bem. Bom, deixa eu fazer a recapitulação aqui, vamos lá. A gente viu que na semana passada, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz: Alegre-se, Sião, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem, montado em um jumento, cria de jumenta. Essa profecia foi cumprida quando Jesus entrou em Jerusalém. E ele entrou em Jerusalém ao som de cantos da multidão, colocando mantos, ramos e cantos diante de Jesus, dizendo: Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. O Salmo 118 foi cantado pelas pessoas naquele momento: Senhor, salva-nos. E quando Jesus entra lá, vai embora e volta no dia seguinte e purifica o templo e cita Zacarias e Isaías, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E vira a mesa dos cambistas, expulsa os vendedores e ensina no templo. Isso foi o que aconteceu na semana passada. O que a gente aprendeu na semana passada, em primeiro lugar, quando a gente viu Jesus entrando montado no jumento, a gente viu que Jesus é o único que carrega a mais plena humildade e a mais plena nobreza. Jesus é o rei humilde. Jesus é o cordeiro e o leão. E ao mesmo tempo, quando a multidão clamava: Hosana, salva-nos, a gente aprendeu também que a salvação, liberdade verdadeira não é ser salvo do outro, conforme as multidões queriam ser salvas de Roma. Ser salvo, ser livre de verdade, é ser livre de si mesmo para servir o outro. Aí, verdadeira liberdade. Se você e eu conseguirmos de fato ser livres do nosso egoísmo, dos nossos desprendidos da gente, e livres para poder servir o outro, como Jesus foi totalmente desprendido de si, para amar, servir, ser generoso, cuidar, se responsabilizar, sem pensar em si. Isso é verdadeira liberdade, diferente do que o mundo pensa, né? Que liberdade é eu fazer o que eu quiser, no tempo que eu quiser, do jeito que eu quiser, segundo as minhas vontades. Isso na Bíblia é escravidão. E quando Jesus expulsa os vendedores e lá e purifica o templo, a gente aprendeu sobre purificação, e a gente fez uma associação com a figueira que não dava mais figos, não dava mais frutos, e que isso estava ligado ao comércio no coração do povo e no coração de Jerusalém. E que tantas vezes o nosso coração está tão cheio de comércio e que isso tem impedido a gente de fato dar fruto para Deus. E quanto mais a gente deixa Cristo purificar o nosso coração das nossas dicotomias, das nossas segundas intenções, mais nossa vida vai estar livre para dar fruto. E a gente aprendeu também que verdadeiro sucesso não é dar folhas, mas dar fruto. E que a gente seja mais do que uma folhagem de sucesso, mais uma figueira que dá fruto, fruto de virtudes. Amém? Muito bem, obrigado. Agora sim, eu tinha esquecido de colocar meu cronômetro. E eu vou ler o versículo 27, vamos lá então, do capítulo 11, que diz assim: Chegaram novamente a Jerusalém. Aqui, gente, Jesus já está pelo terceiro dia aqui. Só que ele não morava em Jerusalém. Ele chegou de jumento, saiu, foi dormir em Betânia. No dia seguinte ele entrou de novo no templo, expulsou os vendilhões e ensinou no templo. À noitinha ele voltou para dormir em Betânia. Pela terceira vez ele está entrando em Jerusalém. E quando Jesus estava passando pelo templo, mais uma vez nós estamos com Jesus no templo. Não é muito comum isso em Marcos. Como eu já expliquei, na maior parte das vezes, Jesus não estava no templo, Jesus estava nas ruas, nas casas, Jesus estava por aí, né? E aqui Jesus está no templo. Isso é muito importante a gente entender, porque no templo, eu quero que você imagine a presença de Jesus, o Cristo, no templo. Ele viu os cordeiros sendo sacrificados, mas estava ali aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele via a mesa com os pães da propiciação, mas ele é o pão que dá vida. Ele viu o candelabro e ele, na verdade, é a luz do mundo.
O que eu estou querendo dizer é que todos aqueles elementos ritualísticos que estavam presentes no templo e que foram dados pelo próprio Deus para ser um instrumento de encontro com Ele, agora, com a vinda de Cristo, já não faziam mais sentido. Porque todos eles falavam sobre Jesus. Então, as revelações anteriores que foram entregues ao povo e todos os ritos e leis cerimoniais não tinham mais função, não tinham mais sentido, agora que Jesus Cristo veio. Porque todos eles falavam sobre ele. Ele é a revelação. Tudo aquilo lá era uma cópia mal feita de Jesus. É tipo, como é que é o nome daquelas cópias antigas que a gente fazia de carbono, sabe? As leis cerimoniais eram uma cópia de carbono da cópia da cópia. Você já fez cópia da cópia da cópia do carbono? Que uma hora você nem entende mais o que é o desenho. Isso é antigo, né? Nossa, agora eu mostrei como é que eu sou velho. Cópia da cópia da cópia. Então era isso, era coisa assim que já não tinha mais sentido. Agora que a imagem real está aqui. Imagina o seguinte, nós usamos um telescópio para enxergar uma estrela que está muito distante. Qual que é o sentido de continuar usando um telescópio agora que a estrela da manhã está entre nós? Mas os religiosos diziam, não, mas esse telescópio, ele é lindo, ele é belo, ele é importante. Nós já montamos uma estrutura ao redor dele, nós já montamos caravanas que vêm usar esse telescópio, nós já montamos tanta estrutura, tanta coisa, esse telescópio é banhado a ouro, ele é tão importante, mas a estrela já está lá. Qual é o sentido desse telescópio? Ele fazia sentido antes, quando a estrela estava longe, mas agora que ela está presente, perdeu o seu sentido. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Agora que Jesus está presente entre nós, nada mais faz sentido. Então, e a reflexão de hoje vai muito nessa direção. Pensa comigo, e essa é a pergunta que eu quero fazer. Nos tempos de Jesus, a revelação que Deus fez se transformou na religião dos homens. Uma religião que opera contra a vontade de Deus, em nome de Deus. Então aquela religião, ela não estava mais funcionando, operando para realizar a vontade de Deus, mas ela se tornou um sistema corrupto que girava ao redor de si mesmo e que não mais atendia aos critérios e à vontade da palavra de Deus, mas ainda falava no nome dele. Será que hoje, mesmo depois da vinda de Jesus Cristo, a revelação de Deus, nós transformamos essa revelação em uma religião de homens? Será? Será que hoje as pessoas tomaram a revelação da palavra, os evangelhos, tudo aquilo que Jesus Cristo revelou, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que nós temos acesso, à presença, à palavra, ao Espírito, ao reino, ao conhecimento, e transformamos isso em mera religiosidade, sem sentido, e que serve a si mesmo? Olha só a continuidade do versículo 27. Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram, versículo 28, com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Que coisas? Expulsar as pessoas do templo, virar as mesas, tudo que Jesus fez no dia anterior. Eles provavelmente passaram a noite fazendo reuniões e discutindo o que nós vamos fazer com esse homem. Não, vamos interrogá-lo, vamos questioná-lo, vamos abordá-lo. E diante de todo o povo, porque o templo naquela época era, imagina assim, um saguão enorme, com colunas, e o Jesus passando por esse lugar, por esse átrio, por esse espaço, e conforme ele estava andando com seus discípulos à sua volta, ao redor ali, esses mestres da lei se aproximam e começam a interrogá-lo, a questioná-lo. Com que autoridade você faz o que você está fazendo? Ou seja, a mensagem de hoje, os versículos de hoje, são desdobramentos do que aconteceu no dia anterior, na semana anterior. Nossa, semana anterior, mas no dia anterior de Jesus, que foi Jesus haver virado as mesas e expulsado os vendedores e os cambistas. E aqui Jesus está sendo colocado à prova pela religião. E quando a religião coloca à prova Jesus, na verdade ela reprova a si mesma. A si mesmo.
E aqui a gente está vendo uma tensão tomando forma, uma tensão se ampliando, se amplificando, uma situação assim se tornando quase que inevitável. Sabe quando o clima está tão tenso, tão tenso, tão tenso, que você consegue assim cortar ele com uma faca no ar? De tão o ambiente já se tornou carregado. É isso que está acontecendo aqui. Agora, gente, Jesus com a mensagem do reino de Deus está chegando em confronto aos impérios humanos. E qual é o centro, o coração dessa doença de Israel? Jerusalém. Então Jesus está chegando na sede, no quartel-general do inimigo, da religiosidade que estava impedindo Israel de ser uma figueira frutífera. Lembra daquele versículo que diz assim: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E não receberam por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. É mais ou menos isso que está acontecendo. Eles estão colocando Jesus à prova, porque eles não querem provar de Jesus. Eles estão colocando Jesus contra a parede. E ao colocarem Jesus contra a parede, na verdade, não é Jesus que está sendo trancado, destruído, mas eles mesmos, que estão abafando a luz da vida de iluminarem as suas vidas. O que Jesus fez no dia anterior, isso aqui é muito importante, presta atenção nessa parte que ele é muito importante. Jesus mexeu na ferida do sistema religioso. Quando ele virou aquelas mesas, ele mexeu no comércio corrupto que sustentava a religião daquele tempo. Vou falar um pouquinho agora de politicagem. Coisa daquele tempo, que nada a ver hoje. Só de 2000 anos atrás. Eles vendiam animais no templo e angariavam lucro em cima disso. Eles impediam que as pessoas que traziam seus animais os usassem como sacrifício, porque o sacerdote estava vendido para aprovar apenas os animais que eram vendidos ali. Então o povo que trazia suas ofertas tinha que fazer uso dos animais que estavam lá e comprar esses animais. Mas eles falavam, então tá, tudo bem, vamos lá, vou comprar. Ah, não, essa moeda a gente não aceita, mas fica tranquilo, tem um cambista ali que vai trocar a sua moeda. Então tinha uma moeda do templo. E na hora de trocar a moeda, você acha que o cambista trocava moeda por moeda sem tirar juro, lucro? Então era um sistema corrupto que que acabava impedindo o povo de Deus de cumprir o seu propósito. Aí ele está procurando ela. Ai, ai, ai. Então, e para a gente entender... Tudo um pouquinho dá. Para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo, a gente tem que entender um negócio chamado Pax Romana. O que era Pax Romana? Era uma política que Roma usava de paz, né, para poder abafar as rebeliões nos domínios onde ela estava chegando. E Israel, a Judéia, era um lugar que ela tinha implantado a Pax Romana. Mas quando ela chegava para implantar a Pax Romana, ela falava assim: eu quero que vocês não se rebelem contra César. Com quem eu converso aqui? Quem que manda aqui na parada? Aí os religiosos falavam assim: não, quem manda no povo é a gente. Então é com vocês que eu converso, não é com a gente que você conversa. Então tudo bem, o que eu tenho que fazer aqui para o povo não se rebelar? Não, é o seguinte: para que o povo não se rebele contra você, é a gente que é a voz do povo. É a gente que manda no povo. Se vocês fizerem alguma coisa contra a gente vai colocar o povo contra vocês. Então, a religião era um instrumento do império de fazer o povo ser controlado. Como é que o império controlava o povo? Através da religião. Então, a Pax Romana na Judéia se utilizou da religião judaica e desses homens que estão aqui questionando Jesus para conseguirem ter controle sobre o povo. Então, o que eles falaram? Olha, arruma para nós uns cargos políticos. A gente vai ter que ter possibilidade de fazer comércio. E aqui a coisa funciona do nosso jeito. E Roma falou, tudo bem, mas quem nomeia os sacerdotes de vocês sou eu. Então, quem nomeava os sacerdotes e o sumo sacerdote era Roma. Mas se você ler o Antigo Testamento, o sumo sacerdote deveria ser um descendente de Arão. Mas não. No caso de Israel, tem até um momento lá que é muito estranho, porque tem dois sumos sacerdotes. Um sumo sacerdote era o descendente de Arão e o outro sumo sacerdote era o fantoche.
de Roma, que estava colocado ali para fazer a vontade de Roma. Isso é muito complicado porque a religião que se vendeu ao império para controlar o povo acabou se tornando um parasita que sugava a vida do povo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando Jesus chegou lá e virou aquelas mesas, ele não estava só virando umas mesas como um louco. Ele estava, na verdade, mexendo no coração do problema. As mesas no templo, os sacrifícios dos animais vendidos e os cambistas no templo, na verdade, eram o coração de um sistema corrupto religioso que estava sustentando o poder de Roma. Então, quando ele virou aquelas mesas e expulsou os cambistas, ele estava, na verdade, cutucando a onça com vara curta. Ele estava tirando o poder dos religiosos. Agora é como se os religiosos estivessem perdendo poder sobre o povo, perdendo controle sobre o povo. Então, os religiosos agora eles estavam sendo colocados na parede contra Jesus. Ele fala assim: quem é você para fazer o que você está fazendo? Você não tem esse direito. Você não pode fazer isso. Você não pode vir aqui simplesmente e destruir aquilo que está pagando o nosso salário, que está sustentando a nossa casa, que está dando o nosso poder. Você não pode fazer esse tipo de coisa aqui. Então, gente, isso é tão sério porque naquele tempo já havia uma politicagem muito séria dentro da igreja, dentro do povo de Deus. O povo de Deus estava vendido ao império. E eu queria que a gente pensasse sobre o nosso tempo. Como é fácil que a religião se venda aos valores e aos sistemas do mundo em que nós estamos. E fazer isso em nome de Deus. Esse texto é tão sério que a gente vê Jesus confrontando e sendo confrontado a ponto desses homens falarem: a única saída que nós temos é matar esse homem. Porque esse homem está sendo ouvido pelo povo. E ao controlar o povo, nós estamos perdendo o controle sobre ele. E como nós estamos perdendo o controle sobre o povo, Roma vai fazer da gente desnecessária. Se o povo começar a ouvir a eles, a Jesus e não a nós, o que nós vamos agora fazer com Roma? Roma vai tirar o poder da gente e vai dar o poder para Jesus. Então agora a gente precisa fazer um negócio, a gente precisa eliminar, como se fala por aí, a gente precisa apagar, queimar arquivo, a gente precisa eliminar esse homem da história. Só que a gente não pode fazer isso de maneira pública. Porque se a gente fizer isso de maneira pública, o povo vai se montar contra nós, a gente vai perder o povo do mesmo jeito. Com esse homem vivo, a gente perde o povo. Com esse homem morto, a gente perde o povo, a gente tem que matar ele de maneira escondida. Aí, uma coisa que eu pensei enquanto eu li esse texto é: será que existia alguma maneira desses líderes religiosos crerem em Cristo? Só tinha um jeito: se eles abrissem mão do poder e do enriquecimento ilícito. A grande pergunta é: será que eles estariam dispostos a fazerem isso? Será que eles estariam dispostos a perderem mão de benefícios que eles conquistaram ao longo dos anos, de cargos que eles ganharam, receberam, de poder que eles receberam, dinheiro que eles receberam, e da estrutura que eles criaram, simplesmente para dizer de fato Jesus é o Messias? Eles não estavam dispostos a isso. E é por isso que eles estão confrontando Jesus aqui. E aí a pergunta deles é: quem te deu essa autoridade? O sumo sacerdote ganhou a autoridade de quem? De Roma. Os principais sacerdotes, que fala aqui, né, fala assim, ó, o sumo sacerdote e os principais sacerdotes. Quem são os principais sacerdotes? São aqueles homens que um dia foram sumos sacerdotes, mas que agora não eram mais, mas que ainda estavam no cabide do governo. Que ainda estavam ganhando, se beneficiando de alguma maneira. Então, assim, todo mundo que de alguma maneira estava com, como se diz, rabo preso com o governo, foi lá questionar Jesus e colocar Jesus contra a parede. Quem foi que te deu essa autoridade? Nós recebemos a autoridade de Roma. E você recebeu a autoridade de quem? Não sei você. Você já chegou alguma vez na sua vida a ser liderado por alguma pessoa que tinha poder sobre você, mas que não tinha influência em você? Alguma vez você já foi liderado por alguém que tinha um cargo, tinha um crachá, mas ela não tinha o seu coração? Mais ou menos assim: Jesus, tá, eu tô vendo que você tem influência sobre o povo, mas cadê o seu crachá? Eu queria ver qual que é o papel, qual que é a autorização que você tem para poder fazer o que você está fazendo. Nós temos a autorização de Roma. E você tem autorização de quem?
E aí que eu me pergunto muitas vezes, as estruturas que nós criamos e vemos por aí, inclusive em igrejas, de pessoas que acabam recebendo cargos, mas que não têm nenhuma influência. Na verdade, elas receberam cargos dos homens, mas elas não receberam nenhuma influência de Deus sobre as pessoas, porque elas não têm autoridade para isso. A única autoridade que elas têm é um poder que elas receberam de um homem, que tem muito poder, e que disse: agora ele vai ser o líder, agora ele vai ser o chefe, agora ele vai ser o gerente, agora ele vai ser o encarregado. E aí todo mundo tem que falar: tá bom, beleza. Mas essa pessoa não tem autoridade sobre o meu coração, ela pode mandar em mim, mas eu não obedeço. Ou se eu obedeço, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, mas não porque eu quero. Então eles estão falando: Jesus, de onde o Senhor tirou essa autoridade? De onde você... Por que você está fazendo o que você está fazendo? Eles sabiam que ele tinha autoridade sobre o povo, mas essa autoridade não havia sido dada pelos homens. Ele não recebeu nenhuma carta. Esses homens, esses sacerdotes é que deveriam estar falando em nome de Deus, mas na verdade eles se corromperam. E aqui a gente pensa na história, talvez eu pensei numa ilustração que é muito interessante. Você imagina que um vice-prefeito vai dar um discurso porque o prefeito está viajando. E aí ele chega lá e fala assim: eu queria dar um discurso aqui em nome do prefeito, como vocês sabem ele está viajando, mas eu vou falar então em nome dele. Ele começa a falar em nome dele. Mas ele não fala aquilo que o prefeito falaria, ele fala aquilo que ele gostaria de falar, e ele começa a falar um monte de absurdos. Quando o prefeito volta e fala: eu vi o seu discurso. Que história é essa que está falando um monte de coisa que não tem nada a ver? Não, eu falei em seu nome. Assim, mas o que adianta você falar coisas em meu nome, mas coisas que não me representam? É muitas vezes o que esses sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam falando em nome de Deus coisas que não representam Deus. E é muitas vezes o que líderes religiosos acabam se tornando. Pessoas que falam em nome de Deus coisas que não representam Deus. Até mesmo as nossas orações. Será que quando a gente ora, a gente pede coisas em nome de Jesus, mas que representam o coração e a vontade de Jesus? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque nós estamos falando em nome dele, mas não estamos falando aquilo que representa quem ele é. Então não adianta a gente fazer orações que carregam o nome de Jesus, se não carregam o coração dele. Não adianta a gente querer falar coisas de Jesus, com o nome de Jesus, e chamar Senhor, Senhor, se nós não conhecemos e não fazemos a sua vontade. E era muitas vezes o que esses homens estavam fazendo. Eles só tinham a titularidade, eles só tinham o cargo, eles só tinham a casca, eles só tinham o papel, eles só tinham um crachá. Mas, na verdade, a autoridade espiritual de fazer e falar aquilo que Deus falaria e faria, eles não fazem e não falam. Eles só carregam o nome dele. E aqui vai se tornar interessante, porque eles colocaram Jesus à prova e a gente vai ver como que Jesus reagiu, ou como que Jesus agiu. Versículo 29. Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. A Jesus já começa já virando a mesa, né? Eu farei uma pergunta, respondam-me. E eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então primeiro vocês me respondem, depois eu respondo a vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam. E aí eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos consideravam realmente João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus virou a mesa para cima dos caras. Primeiro eu pergunto para vocês, o batismo de João. E aí os caras se viram numa encruzilhada, que era a mesma encruzilhada que eles estavam ali com Jesus. Qual encruzilhada é essa? A encruzilhada da conveniência e a encruzilhada da consciência. Eles iam fazer aquilo que é conveniente ou aquilo que a consciência diria eles para fazerem? O que foi conveniente fazer foi: não, a gente não sabe. Na verdade, eles não tinham coragem para dizer. Porque se eles fossem suficientemente corajosos, eles diriam: o batismo de João era dos homens, porque a gente não creu nele. Mas no fundo, eles sabiam que o batismo de João vinha do céu, porque todo o povo ouviu João. E a palavra de Deus estava com João. E no fundo, eles sabiam que a autoridade de Jesus também vinha do céu. Mas eles não queriam admitir. Quantas vezes a gente não admite algumas verdades para a gente mesmo?
Está estampada na nossa cara, mas a gente prefere agir por conveniência e não por consciência. Porque agir por consciência vai ter que colocar a nossa covardia de lado e a gente agir pela coragem. E a gente não tem coragem de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Quantas vezes a gente fala, age, se esconde atrás das nossas conveniências, porque convém mais e é mais confortável que eu fique quieto ou que eu não fale, quando na verdade eu deveria me posicionar a respeito daquilo que eu fui colocado ali para me posicionar. Eles não deveriam estar questionando Jesus, eles deveriam estar questionando o povo porque não criam em Jesus. Porque no fundo eles sabiam que Jesus era o Cristo. Mas admitir que Jesus era o Cristo teria um custo. E eles não estavam dispostos a pagar o custo. Esse é o grande ponto para a gente. Admitir que Jesus é o Cristo e o Senhor das nossas vidas tem um custo. E a nossa consciência chama a gente todo o tempo para esse custo. A grande pergunta é, todo dia o Espírito Santo fala ao meu e ao seu coração. A nossa consciência é interpelada a agirmos segundo a verdade de que Jesus é o Cristo e o Senhor. Mas a nossa conveniência nos impede de agir e viver assim. Do mesmo modo como esses homens estão sendo provados, na verdade reprovados por Jesus, e ao provarem Jesus, eles estão reprovando a si mesmos. Porque eles estão colocando de fora aquele que na verdade é a luz do mundo. E o Jesus está dizendo isso para eles, vocês ficaram felizes quando João morreu. Vocês ficaram felizes quando Herodes matou João. Porque ele era uma pedra no sapato de vocês. Porque o povo seguia eles e João, o povo seguia João. E João não era um dos seus. João estava onde? No deserto. E vocês estavam onde? No templo. João comia gafanhoto com mel silvestre e vestia pelo de camelo. Vocês estavam aí comendo do melhor, vestindo do melhor e sendo aplaudidos pelo povo. Então, para vocês sempre foi conveniente não acreditar em João. E quando João morreu, vocês ficaram felizes. Então, Jesus está dizendo em outras palavras, vocês são covardes. Mas Jesus nem precisou dizer isso, porque ficou óbvio. E todo mundo que estava assistindo Jesus conversar com eles estava percebendo isso. E é impressionante como a religião tem esse poder de fazer com que a gente se esconda atrás das nossas conveniências. É melhor é mais fácil ser um religioso do que de fato ser um discípulo de Jesus. É mais fácil esconder a gente atrás dos nossos crachás. É mais fácil nos escondermos atrás das nossas posições religiosas. É mais fácil nos escondermos atrás de um trabalho religioso, ou através do trabalho de uma ONG, ou através do trabalho de alguém que vai aplacar a nossa consciência, a nossa culpa, do que de fato nos arrependemos e cremos em Cristo. É muito mais fácil ser religioso do que seguir a Cristo. E era o que Jesus estava fazendo com eles aqui. A última coisa, isso aqui que a gente precisa entender, talvez tenha ficado claro, espero que tenha ficado claro, desde que a gente começou a estudar o Evangelho de Marcos. A última coisa que o Evangelho pretende ser é uma religião. E é exatamente o que a gente tem chamado de Evangelho. A última coisa que o Evangelho pretende ser é uma religião. E é exatamente nisso que os homens têm a transformado. Um sistema que fala em nome de Deus, mas carrega valores contrários aos valores de Deus. Valores convenientes aos homens. Quando Jesus virou a mesa do templo, quando Jesus expulsou os cambistas, quando Jesus enfiou o dedo na cara deles e disse: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Olha, Jesus foi muito corajoso. Ao citar os profetas contra eles, Jesus estava declarando a morte dos sistemas desse mundo. E as tentativas nossas de tentar extrair vida dos sistemas desse mundo. Se você tentar extrair vida da religião, você não vai encontrar. Se você tentar extrair vida dos sistemas econômicos, dos sistemas políticos,
religiosos, empresariais, dos negócios, das corporações desse mundo, você não vai conseguir encontrar vida. Porque o único que pode nos dar vida é Cristo. É o Evangelho. E Evangelho é boa notícia. Boa notícia para quem crê. Para quem não crê, é má notícia. Boa notícia de que há esperança. Porque eu vou dizer para vocês, um homem e uma mulher comum do povo daquele tempo, que ia sacrificar no templo, e tinha que pagar, e tinha que ver os seus líderes corrompidos daquele jeito, eles já tinham perdido totalmente a esperança. Quando eles veem um homem finalmente virando as mesas e colocando o dedo na cara deles, eles falaram assim, finalmente a gente tem esperança. Boa notícia para nós. O Messias está aqui. E onde o Messias chega, a religião não tem vez. Ou nós somos religiosos, ou nós somos seguidores do Cristo. É muito mais fácil a gente chegar aqui, domingo após domingo, nos reunirmos, e darmos uma palavra quentinha que vai aquecer o nosso coração e dizer que Deus nos ama e nos perdoa, e irmos viver uma vida como a gente sempre viveu. O difícil é a gente deixar o Cristo convidar a gente para segui-lo. O Evangelho tem uma palavra de leveza. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a alma de vocês. Mas o Evangelho também traz uma palavra de peso. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O mesmo Jesus disse as duas coisas. Nós não temos o direito de dizer que Jesus não disse uma delas, ou de não dizer aquilo que ele já disse. Isso é ser um seguidor de Jesus. Isso é chamar as pessoas a serem seguidores de Jesus conosco. E aqui, a segunda e parte final da nossa reflexão, vai acontecer algo interessante, porque Jesus vai contar uma parábola. E aí que vai ficar mais interessante ainda, porque se já estava feio, para eles, vai ficar mais. Imagina o povo ali assistindo esse espetáculo no templo. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha. O que é vinha? É uma plantação de uvas, né? Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Pergunta, vamos ver se vocês estão bons de interpretação. Quem é o homem e quem é a vinha? Ele é o homem. Jesus é o Deus, é o homem. A vinha é o seu povo. Deus tirou o povo do Egito, desarraigou, trouxe para o deserto, libertou, fez uma aliança, plantou esse povo em Canaã e chamou esse povo a viver uma vida que glorifique o seu nome e dê fruto para ele. A ideia do fruto está aqui de novo. Israel é várias vezes no Antigo Testamento chamado de figueira ou de videira. Vinha. A vinha de Deus. Então, Deus plantou Israel em Canaã, o seu povo, para que ele pudesse dar fruto. E ele arrendou essa vinha para alguns lavradores. Quem são os lavradores? Ele foi viajar e deixou sua vinha em Israel com alguns lavradores. Quem são os lavradores? Quem são os agricultores? Como é que chama hoje? Os responsáveis pela vinha, por cuidar da vinha, por alimentar a vinha, por fazer a vinha funcionar e gerar fruto. Discípulos? Quem são os lavradores? Hã? O povo é a vinha. Os sacerdotes. Os reis. Então vocês estão entendendo. Hã? Os gerentes, né? Então, antigamente, o que Deus fez? Então, ele plantou e ele levantou reis, levantou sacerdotes entre o povo e disse assim, cuidem do meu povo. Deem a palavra para o meu povo. Abençoe meu povo, minha vinha. E faz com que meu povo dê fruto. Então, qual que é o trabalho do sacerdote? Levar o povo a frutificar. A ser uma bênção para o mundo, a obedecer a Deus. E sempre lembrar o povo, a vontade de Deus é essa. Vamos obedecer a vontade de Deus, não está desviando.
Vamos continuar essa história. Então tu não entendeu aqui quem que é quem na história, né? Vamos continuar. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Até aqui. Os servos. Quem são os servos que Deus enviava direto no Antigo Testamento e levantava e falava, vai lá? Quem que era? Os profetas. E, gente, isso aqui é importante a gente entender. Porque sacerdote tem dinastia. Quem que vai ser o próximo sacerdote? O filho do sacerdote. E quem que é o próximo sacerdote? O filho do sacerdote. Então era uma dinastia. E rei? Rei também tinha dinastia. Quem que vai reinar? O filho do rei. Quem que vai reinar agora? O filho do rei. É uma dinastia. Sacerdote e rei tem dinastia. Profeta, não. Deus levantava qualquer um para ser profeta. Deus tem um cara chamado Amós no Antigo Testamento, tem até um livro com o nome dele, que ele era um vaqueiro, cuidava de vaca. Deus falou para ele, vai lá e fala com o meu povo. Fala com os sacerdotes. E ele ia lá e colocava o dedo na ferida dos sacerdotes. E falavam com os reis. E quantas vezes? E aí aqui ele fala o que aconteceu. Deus mandou os seus profetas falarem com os sacerdotes e falarem com os reis. E o que os sacerdotes e os reis fizeram com seus profetas? Matavam, torturavam, espancavam. Sério que acontecia isso? Sério. Leia o Antigo Testamento e você vai ver que os reis e os sacerdotes matavam os profetas. Sabe qual foi o último profeta morto? João Batista. Está aí na história recente de Jesus um profeta que foi enviado, foi morto. Muitos outros foram mortos. Jeremias, para você ter uma noção, ele chegou no rei e falou assim, rei, se arrependa. Se arrependa. Imagina a coragem para você chegar no rei e falar isso. Se arrependa. Mas o rei tinha profetas contratados. Até isso tinha naquele tempo, gente. E aí ele chamava o profeta contratado e falava assim, e aí, eu tô certo ou tô errado? O que você acha que os profetas contratados falavam? Não, rei, o senhor tá certo. Aí ele falava, tá vendo? Eles estão certos, você tá errado. Prende. Jeremias foi preso. Isaías. Os profetas, gente, eles sofriam por pregar a palavra de Deus. Eles eram presos, eram mortos por pregar a palavra de Deus. Mas aí então, o que acontece? Versículo 6. Faltava-lhe ainda um para enviar. Quem que faltou? Seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. A expressão que ele usa, meu filho amado, é a mesma expressão que vem no batismo, lembra? Este é o meu filho amado. Então Jesus está se referindo a quem aqui? Ele mesmo. Só faltava enviar um. E ele enviou. Eu estou aqui. Então a gente já está interpretando a parábola. Enviou o filho amado. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Aqui, agora você percebe assim, os lavradores cochichando entre si, que é o que acabou de acontecer no capítulo anterior, quando Jesus perguntou assim, e aí o batismo de João? Eles disseram uns aos outros, é a mesma expressão, e disseram uns aos outros, e aí? O que a gente vai falar? O que vai ser mais conveniente para nós? Esse aí é o herdeiro. Vamos matar ele, porque o dono tá velho, logo logo ele morre. Se o herdeiro morre, o que a gente faz? Pega a vinha pra gente. Vai ser mais conveniente pra gente se ele morre e a vinha é nossa. Aliás, já estamos faturando tanto dessa vinha, já está sendo tão bom ser dono dessa vinha. E aí, assim, o versículo 8, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que Jesus está dizendo na cara deles? Eu sei o que vocês vão fazer comigo daqui a pouco. Eu sei o que vocês são capazes de fazer comigo. E vocês vão fazer. O agarraram. Jesus está fazendo uma profecia aqui através de uma parábola. O agarraram, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Jesus vai ser morto para fora dos muros de Jerusalém. Então Jesus está dizendo exatamente o que iria acontecer com ele. E o que esses homens eram capazes de fazer. E eram capazes de fazer em nome de Deus. Gente,
não é porque está falando o nome de Deus que está fazendo a vontade de Cristo. Quantas pessoas estão sendo enganadas simplesmente porque apareceu um líder que está falando em nome de Deus, arrastando multidões e fazendo eventos, que está promovendo o seu próprio nome. E eles estão construindo um império para si mesmos. Eles estão ganhando fama e dinheiro para si mesmos. E simplesmente porque eles estão falando o nome de Deus, as pessoas estão seguindo e ouvindo. Mas ao fazerem isso, eles estão, na verdade, colocando Jesus à prova e colocando a si mesmos à prova. E aí, então, olha a pergunta de Jesus. O que fará, então, o dono da vinha? O que o dono da vinha vai fazer com esses homens? Virá, o próprio Jesus responde, né? Não sei se alguém respondeu, Jesus respondeu, parece que é o próprio Jesus que respondeu, né? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. O que Jesus está falando que vai acontecer com esses homens? Eles vão ser tirados. Hã? Eliminados. Não são vocês mais que vão cuidar da minha vinha. E é o que vai acontecer com eles. Jesus está dizendo que ia acontecer com eles em pouco tempo. Vocês vão perder poder. Porque quando foi dado o cargo, vocês não tiveram uma autoridade para fazer o que vocês tinham que fazer. Então essa mamata vai acabar. É isso que Jesus está falando. Essa mamata vai acabar. E acabou mesmo. E aí o que continua, vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Mais uma vez Jesus cita a Bíblia para eles. Acho o máximo quando Jesus cita a Bíblia para os escribas, porque os mestres da lei memorizaram a Bíblia. Então quando Jesus começa a falar a primeira palavra, eles já sabem onde ele vai terminar. Mas ele fala assim, vocês nunca leram? Os caras tinham a Bíblia de cor salteada. Eu falo assim, vocês nunca leram? Quando a Bíblia dele está no templo, ensinando o padre a rezar a missa. É mais ou menos isso. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Aquela pedra que foi rejeitada, escanteada, descartada, jogada, lançada, na verdade, essa pedra aí é a pedra fundamental, é a fundação, é a viga da fundação. É a fundação de uma nova religião? Não, é a fundação da vida. É o centro da existência. Ele é a videira, ele é a vinha, ele é aquele de quem a gente consegue e conhece a vida. Esse daí, que foi rejeitado por vocês, na verdade se tornou a base, fundamento da existência. Tudo está fundamentado nele. E aí a gente vai entender uma coisa aqui. Jesus Cristo não é o líder de uma nova religião. Jesus Cristo é o dono da vida. É a razão da existência. Sem ele, nada existe. Dele provém todas as coisas. Sem ele, é impossível que exista universo, terra, planeta, história, pessoas, família, gente. Porque tudo provém dele. A morte dele na cruz é o que dá razão para a existência de todas as coisas. Então Jesus não é assim, Jesus às vezes faz sentido para mim, ele não faz sentido para mim. Então Jesus não é para fazer sentido para mim, Jesus dá sentido para todas as coisas. E aquele que dá sentido para todas as coisas, às vezes não faz sentido para mim, não faz sentido para você. Porque Jesus não existe para fazer sentido, Jesus existe para dar sentido. Essa é a razão da existência. Então, quando ele fala assim, ele é o centro, ele é a fundação, ele é o fundamento, essa pedra que vocês rejeitaram. E aí, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Por que vem essa expressão maravilhoso? Maravilhoso porque a gente não esperava. Maravilhoso porque a gente não imaginava que aquele que foi rejeitado pelos líderes religiosos, na verdade se tornou o fundamento da existência. E quando fala assim a pedra angular, ele está falando da pedra que é a fundação de uma casa. Que as casas antigamente eram feitas com pedras. Os templos, as coisas grandes eram feitas com pedras. Então Jesus está falando o seguinte, eu sou o fundamento de um novo templo. Um templo feito de pedras vivas. Então esse templo onde nós estamos agora, Jesus dizendo naquele templo, naquele lugar, esse templo que vocês estão vendo aqui, esse lugar que vocês estão vendo aqui, não tem mais sentido, porque agora eu sou o fundamento de um novo templo. Um templo feito de pedras vivas.
pessoas. Pessoas que se tornarão habitação de Deus. Então Jesus não veio para fundar uma nova religião. Jesus veio para trazer o reino dos céus para a terra. E formar uma comunidade de pessoas que vivem a partir do reino. Então nós não estamos aqui para fazer uma nova religião. Nós estamos aqui para representar o reino dos céus no meio dos sistemas dos homens. Então vou repetir essa última parte que ela é muito importante. Nós não estamos aqui para fundar ou formar uma nova religião. Nós estamos aqui para representar o reino dos céus no meio dos sistemas corruptos dos homens. Esse é o desafio. E quando eu ouvi a Najara falar, agora eu tenho um desafio, agora eu preciso me preparar para outra coisa, e precisa mesmo. Porque a gente sabe que a lógica que opera dentro de qualquer empresa e sistema desse mundo é a lógica do dinheiro, é a lógica do benefício, do lucro e das vantagens. E que aqueles que não operam segundo essa lógica, eles vão ter problemas nesses lugares. Isso em qualquer lugar. E se a gente quer de fato ser fiel a Deus ali, a gente vai ter que encarar o desafio e as consequências de viver assim, segundo os valores do reino de Deus lá. Se a gente buscar a verdade, a justiça, o amor, a graça, esses lugares não comportam esse tipo de coisa. Então a gente precisa de coragem. Então não é só Najara, todo mundo aqui precisa de coragem para viver os valores do reino onde vive. Trazer os valores do reino nos sistemas em que nós vivemos. E aí o texto termina assim, o texto termina mesmo com um anticlímax. Até porque, né, o ambiente não está muito gostoso, né? Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Nossa, que inteligente, né? Eles são inteligentes, perceberam que eles eram os lavradores, mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Covardes. Agiram como covardes. Jesus não tem a ver com o sistema de vantagens e lucros, que era o que estava regendo aquela religião. Eu fico pensando quantas religiões, quantos sistemas, quantos impérios, quantos nomes, quantas marcas hoje existem que, na verdade, podem até carregar o nome de Deus e podem até fazer orações e podem até falar de Deus, mas, na verdade, são sistemas que operam contra Deus. E é aqui que eu queria que a gente terminasse. Fora de Cristo, não tem opção de vida. Jesus Cristo não é um atalho, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo não é uma opção, Jesus Cristo é a única opção. Então se você fala assim, isso é muito pesado, seguir Jesus é muito difícil. Não tem outra opção. A outra opção é morte. Optar pela minha conveniência é morte. Optar pelo que é prazeroso e conveniente para mim agora é morte. Então é melhor morrer para mim e viver para Cristo, porque isso é vida. Então não existe outro caminho. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso parar de tentar tirar vida, extrair vida dos sistemas desse mundo. Então a minha pergunta, a nossa pergunta hoje que a gente vai embora é: qual é a lógica que opera na sua mente, no seu coração? A do império dos homens? Que é governado pelos lucros, pelas vantagens, pelos méritos, pelas facilidades, pelos cargos, pelos crachás, pelas posições? Ou é a lógica do reino de Deus? A lógica do amor, da justiça, da verdade, do serviço, da graça, da humildade, da santidade? Qual é a lógica que tem governado a minha e a sua mente? O que é que nós estamos fazendo quando trabalhamos no dia a dia? O que é que está orientando as nossas decisões? O que é que está orientando os nossos passos? Pelo que nós estamos sendo governados no nosso dia a dia? Hoje nós vamos participar da ceia.
E ao participar da ceia, a gente é convidado a responder essa pergunta. A ceia desafia a mim e a você a vivermos segundo a lógica do Cristo. A lógica da graça, a lógica do amor, a lógica da verdade, da consciência, não da conveniência. E é duro viver assim. Mas é quando a gente está em comunhão que a gente é alimentado por essas verdades e desafiados a vivermos assim. Eu queria que a gente orasse e antes da gente participar da ceia, a gente mais uma vez cantasse, adorasse a Deus e buscasse a palavra, buscasse a presença, buscasse a força e o poder do Espírito Santo para vivermos não segundo os nossos próprios desejos, vontades, prazeres, vantagens, expectativas, mas segundo a esperança que o reino de Deus nos traz. Obrigado, viu, Najara? Vamos cantar mais uma canção.